Você está ouvindo a Rádio Popular, uma rádio independente e que apoia a sua luta. Meu nome é Guilherme Brasil, sou estudante do Instituto Federal, aqui do Campus São Paulo, e sou diretor regional da FENET, que é a Federação Nacional de Estudantes de Ensino Técnico. E, Brasil, então fala pra gente aqui, a gente está conversando dentro dessa ocupação aqui do Centro Paula Souza, no bairro da Santa Efigênia, São Paulo, e eu queria que você contasse primeiro como é que isso se deu. Qual que é a história dessa mobilização e como é que vocês chegaram a decidir sobre essa ocupação? Não, legal. Desde o ano passado, as mobilizações dos secundaristas vêm aumentado, principalmente com a ocupação das escolas que aconteceram no passado. E o resultado disso foi principalmente a comunicação entre as escolas e entre também as ETECs, né? E aí, como a gente viu que tanto as escolas estaduais como as ETECs estavam cada vez mais sendo precarizadas, os estudantes resolveram se unificar e construíram, se não me engano, no mês passado, 2 atos unificados. Aí teve um primeiro ato unificado, que foi muito importante, né, das ETECs, das escolas estaduais, e teve o segundo ato unificado, que foi no dia 28, agora, de abril, que começou no MASP, e com o intuito de passar pela Secretaria de Educação, para representar, né, a escola estadual e depois vir até aqui o Centro Paula Souza para representar as escolas técnicas com essas pautas que a gente tem, assim. Então, o governo do estado tem precarizado isso, tem precarizado a educação. Então, na Secretaria de Educação e nas escolas estaduais, a reorganização oficial não passou, mas cada vez mais por debaixo dos panos, o governador tem fechado salas, fechado os turnos, tem superlotado as salas, então tem salas de aula com 60, 80 alunos que não tem condições de ter aula assim. As merendas que tem nas escolas estaduais, né, que são comida mesmo, tem diminuído cada vez mais e a qualidade é péssima. Então isso tem acontecido e além disso o escândalo das merendas, né, do CAPES, que é um negócio que cada vez mais revolta a juventude, porque enquanto a gente tem uma grande dificuldade, imensa dificuldade de estudar, por várias questões, eles ainda estão tirando da nossa merenda, assim. Então é um negócio que é sem escrúpulos. E quanto das ETECs, foi divulgado, né, que ia ser cortado 78% de verbas das ETECs. E além disso, as ETECs elas não têm almoço, assim, elas não têm a merenda que é almoço, arroz, feijão. Só que da mesma forma, cada vez mais, de uma forma não coletiva com os estudantes, em todas as ETECs vem sendo implementado o ETIM, que é o ensino técnico integrado ao médio, que são 2 períodos, então o pessoal entra de manhã e sai de tarde, e com vários trabalhos e com toda, enfim, a carga horária e de matérias que tem. Às vezes tem estudante que passa 10, 12 horas na escola para conseguir estudar, e com essa carga horária, da mesma forma, não tem nas ETECs alimentação, assim. Então é um negócio que é ridículo a gente ter essa carga de estudo, ter essa cobrança que a maioria das ETECs, pelas suas diretorias autoritárias, tem de não dar condições da gente se alimentar, assim. E nesses tempos, o Centro Paula Souza ele tem enviado merendas que a gente chama de merenda seca, que é bolacha e suquinho, um negócio que não consegue garantir a nossa alimentação. E é isso, assim. Então, esse ato veio do MASP, passou pela Secretaria de Educação e veio aqui na frente do Centro Paula Souza, onde a gente fez uma assembleia e começou a discutir quais seriam, né, os encaminhamentos da luta, fez as nossas reivindicações, entregou para um responsável do Centro Paula Souza, ele pegou o papel e a gente sentiu que começou a enrolar a gente, como sempre enrolar. A Laura Laganá, que é a diretora superintendente do Centro Paula Souza, enche a boca para falar sempre que recebe a gente, mas a gente sempre, quando é recebido, que é raro, é recebido para ela enrolar a gente. Para ela, com poucos estudantes, onde a gente não consegue mostrar nossa força, enrolar, falar que pode fazer, que talvez faça e não acontecer de fato. Então, nessa assembleia do dia 28 que a gente fez, após a chegada do ato, a gente decidiu ocupar. E aí foi quando a gente
conseguiu entrar no Centro Paula Souza, os portões foram abertos, a gente entrou com mais gente aqui e desde então a gente, enfim, permanece ocupado no Centro Paula Souza com várias coisas acontecendo, mas é isso, assim, no entendimento de que os cortes são cortes que vêm nesse sistema que a gente vive, que ele vem de todos os âmbitos, vem desde governo federal a governo estadual, e que a luta é uma só dos estudantes, que isso não está acontecendo só em São Paulo, está acontecendo no Rio, está acontecendo no Ceará, aconteceu em Goiás, enfim. Então essa é mais ou menos nossa luta. A direção do Centro Paula Souza tentou, de alguma forma, junto com a grande mídia, jogar os trabalhadores contra os estudantes, né? Dizendo que estavam prejudicando o trabalho e que isso ia atrapalhar, inclusive, o pagamento de vários trabalhadores, de todos os trabalhadores, agora no começo do mês. Como vocês veem os trabalhadores e a situação dos trabalhadores dentro dessa luta? A gente, em todas as assembleias, a linha do movimento é sempre muito em nossas palavras de ordem, nossos jograus, é sempre falando que a luta é dos estudantes com os trabalhadores. A luta é unificada disso, não só os trabalhadores da educação, mas como todos os trabalhadores. A gente entende muito que principalmente a escola pública é onde tem a necessidade de ser cada vez mais de qualidade, porque é onde os trabalhadores põem seus filhos. E nessa questão aí do Centro Paula Souza, a gente vê que é uma manipulação da informação para conseguir cada vez mais desestimular, desmobilizar o movimento. Então, o que a gente fez? De fato, tem essa questão aí que eles colocam, que a gente particularmente acha que tem condições de ter uma outra estrutura para eles conseguirem rodar a folha de pagamento, mas eles falam que não pode. Mas em todas as movimentações, primeiro, quando a gente ficou sabendo disso, a gente conversou com o Sinteps, que é o sindicato dos professores da rede do Paula Souza, que, primeiramente, mostrou total apoio. Falou, não, eles não podem usar isso para desmobilizar a luta de vocês é digna. Se eles deixarem de fazer o pagamento, aí são os professores que vão se mobilizar contra o Centro Paula Souza. Então, primeiro a gente já teve essa segurança. Na sexta, a gente ocupou na quinta, né, dia 28, aí depois na sexta-feira, no dia de manhã, juntaram vários, assim, uns 300 trabalhadores, que começaram a murmurar assim no sentido de vir trabalhar, e foi quando a gente saiu e conversou, fez uma conversa franca com eles, assim, de qual que é o posicionamento que a ocupação, enfim, e que a mobilização que a gente está fazendo tem, que é de cada vez mais, primeiro, lutar por uma educação de qualidade, que é um negócio assim, que nem precisa ter um entendimento político grande, sabe? É comer, assim, como passar 12 horas, 10 horas estudando sem comer, sem estar de barriga cheia. E na Constituição, que é o que muitos vão falar, está falado que a gente tem direito de ter educação de qualidade. E o que é se ter aula de qualidade, o que é ter uma educação de qualidade se a gente não tem a barriga cheia? Então, foi isso que a gente mostrou para os trabalhadores. E foi isso, falar, olha, a gente tem uma grande preocupação com a questão da folha de pagamento, vamos conversar com os professores para tentar agilizar isso. E na sexta-feira a conversa foi muito boa e os trabalhadores entenderam, assim, a gente. Então, isso é uma grande linha, assim, que o movimento que a gente está construindo tem, que é mostrar que, de fato, não é os estudantes por os estudantes e acabou e a gente vai se fechar na gente mesmo. Porque é isso, se a gente defende uma escola pública, é porque a gente defende que quem põe a gente nas escolas públicas, né? Quem são os nossos pais. E na situação que a gente vive hoje de precarização, quem são os pais que colocam os filhos nas escolas públicas é a classe trabalhadora. Então, a gente defender a escola pública de qualidade é defender a classe trabalhadora, é defender a luta da classe trabalhadora. O direito da classe trabalhadora é o que a gente sempre fala muito, assim, que a gente sempre canta a palavra de ordem que unificou estudante, funcionário e professor, e também da questão do trabalhador de estar sempre junto com a gente, assim. Então acho que essa é a posição do movimento e que não tem condições, assim, do Centro Paula Souza querer voltar eles pra gente, porque sempre a gente vai sair na rua com conversa franca, sem medo de conversar com eles, mesmo que a gente não tem nada que mentir, nada que esconder, para falar que é tudo junto. E uma coisa que a gente sempre fala tem uma forma muito fácil e rápida
de ser resolvido a questão da folha de pagamento e todos os outros problemas incômodos que uma ocupação possa resolver. Essa forma fácil é a diretora superintendente, Laura Laganá, atender as nossas reivindicações. Simples. Isso tem condições de acontecer. E não depende da gente, depende deles. E Brasil, vocês já estão há alguns dias aqui. Como é que vocês se organizam, né? Dá para ver aqui que tem vários estudantes, vocês fazem várias assembleias, sempre passam os informes através de jogral, mas vocês precisam ter uma organização aqui própria para dar conta de todas as necessidades, alimentação. Como é que vocês fazem isso? Como é que funciona essa ocupação aqui no Centro Paula Souza? Isso é muito legal, acho que é uma das grandes características que o movimento está tendo. No movimento, assim, participam várias pessoas que têm várias influências, vários movimentos, organizações que também não têm. Então é uma grande construção coletiva e unitária mesmo, assim. E que desde o começo isso foi sendo uma característica do movimento, assim. Então desde os atos a gente sempre usa jogral nesse sentido de todo mundo poder usar a voz e construir a mesma voz. Então, quando é para fazer as propostas, quando é para aprovar as propostas, nas assembleias da construção de ato, todo mundo pode falar. Então acho que essa é a primeira questão. Na ocupação, a gente também trouxe muito essa característica para as nossas assembleias, para conseguir definir as coisas. Então, quando a gente ocupou, a gente estava um negócio muito bagunçado e tal. Depois de algumas horas, a gente falava, vamos sentar para definir uma assembleia. E na primeira assembleia, o movimento mostrou uma maturidade muito grande de, primeiro, definir uma comissão de alimentação, entendendo que a gente tinha que, enfim, se alimentar, de limpeza para manter o local, de segurança para garantir tanto a segurança de não tenha nenhum perigo externo para cá, quanto a segurança interna para não ter patrimônio, depredação de patrimônio, para que a gente consiga se sentir seguro entre a gente mesmo, e uma comissão de comunicação para conseguir se comunicar com as pessoas, assim, principalmente externamente, com o repórter, com quem vier conversar. E claro que sempre a gente tem algumas dificuldades assim, de organização, de fazer com que as coisas de fato aconteçam, mas no âmbito geral a gente vê como isso é possível. Assim, um dos grandes aprendizados que os estudantes estão tendo na ocupação é que é possível os estudantes organizarem a sua sobrevivência nesse espaço, assim, organizarem a sua luta. Acho que a gente sempre fala muito assim, que nas escolas, a sociedade fala que o jovem é por si só irresponsável, o jovem é por si só alguém que não consegue lidar com a sua própria vida, que sempre vai, enfim, fazer algo de errado, enfim. Só que essa ocupação prova ao contrário. Essa ocupação prova que existem sim jovens conscientes, jovens que entendem em vários aspectos a consciência de várias pessoas, que conseguem construir isso para avançar, assim. Então tem muita gente que entrou na ocupação e que começou, né, nessa quinta-feira, e que hoje, que é segunda-feira, assim, poucos dias depois, já tem um outro tipo de consciência política. Porque também é muito interessante isso. Quando a gente faz as comissões, a gente não fica uma pessoa responsável pela comissão, é um grupo responsável. Então acho que o desafio que essas pessoas se colocam em conseguir realizar essas tarefas é muito importante. Tem muita gente que fala, eu nunca imaginei puxar um jogral. Eu nunca me imaginei conseguir organizar a cozinha. Quantos meninos falaram, eu nunca limpei o chão da minha casa. E todo mundo fazendo isso. Então, a gente brinca que essa ocupação está ensinando muito pra gente do que alguns meses de escola. Porque é isso, assim, ensina a gente ter esse espírito coletivo, essa construção coletiva das coisas acontecerem. E, na verdade, essa é a característica e esse é o segredo de uma boa mobilização. Porque se fossem poucas pessoas decidindo, as coisas não avançariam. Se não fosse todo mundo em assembleia junto, debatendo, discordando um do outro, concordando um com o outro, entendendo o que foi deliberado e não infringindo as regras que foram deliberadas, mesmo que você não aceite na Assembleia, mas fazendo que as coisas acontecessem, a unidade, a união dos estudantes não estaria tão forte para conseguir fazer o que a gente fez hoje, que foi expulsar a polícia militar daqui de dentro. Assim.
Então, enfim, essas características que a ocupação tem, que o movimento tem da nossa organização, e é isso, assim. O chão está limpo, os banheiros estão limpos, a gente recebeu muita contribuição, a gente fez várias atividades, fez roda de debate sobre mulheres e expôs as questões que acontecem, enfim, várias outras questões, a conversa com os repórteres, os seguranças terceirizados que estavam aqui e depois saíram e voltaram de novo, a relação que a gente tem com eles é muito tranquila, enfim, então é isso, assim, é só amor. E hoje vocês foram surpreendidos, né? Logo cedinho. No domingo, né, tinha sido expedido um mandato de reintegração. E hoje de manhã, sem nenhuma notificação, sem nenhuma comunicação com vocês, a polícia decidiu entrar aqui no lugar, aqui na ocupação, inclusive com o secretário de Segurança Pública, né? Que já está em campanha política, pelo que parece. E, inclusive, parece que ele tem uma grande obsessão por essa causa, né? Porque também foi até a quadra dos Gaviões da Fiel, que fazem a mesma denúncia em relação à merenda, e veio pessoalmente aqui também comandar a operação de hoje. Como foi? O que aconteceu? Como é que vocês se comportaram? E como é que vocês se sentiram depois expulsando eles, né? Vendo eles pegarem aqueles escudos e virar as costas e ir embora. Eu acho que a gente não pode negar não que a gente ficou com bastante medo. Não, mas eu acho que vamos primeiro contar a história, assim, né? A gente sabia que sábado e domingo ia ser os dias mais tranquilos, porque não tem trabalho aqui, e que segunda-feira ia ser o dia mais tenso. No domingo, final da noite, assim, era 11 horas, a gente recebeu a notícia de que o governo do estado tinha feito um pedido de reintegração de posse, que mais ou menos a gente já sabia que ia ocorrer. Depois de meia hora, a gente recebeu a notícia que o juiz julgou isso e deu uma liminar de que estava aprovada a reintegração de posse. E que, para ser reintegrado, tinha que vir um oficial entregando uma carta para receber e depois disso poderia ocorrer a qualquer momento a reintegração de posse. Aí beleza, a gente se mobilizou muito rápido, tirou que ia fazer primeiro uma antes disso, esse pedido de reintegração de posse, ele veio anexado a um BO, a um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, ele falava... Era um boletim de ocorrência feito por um segurança, ou um funcionário daqui do Centro Paula Souza, que falava que era muito... Enfim, dizia dessas questões, da invasão principalmente, do pessoal pulando os muros e tal. E o que mais nos impressionou e nos preocupou foi que, nesse boletim de ocorrência, tinha informação de 5 companheiros nossos e mais 2 professores, que eram 3 companheiros da ETESP, né, e 2 companheiras da ETEC Guaraci, e com nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, todas as informações. Então, diretamente, o pedido de reintegração de posse não tinha nenhuma relação com esse boletim de ocorrência. E a gente, com o apoio dos advogados ativistas e tal, conseguiu perceber que o Estado está começando a se aprimorar nessas táticas de repressão. Que eles perceberam que a repressão policial violenta não está funcionando da forma com que eles gostariam. E eles estão começando a pressionar a gente muito politicamente e emocionalmente, assim. E a gente vê que isso é uma grande repressão, porque em nenhum momento a gente deu nenhum documento para ninguém aqui do servidor, né, dos servidores do Centro Paula Souza. Então, quem deu isso? E aí os companheiros disseram da relação que nas diretorias das escolas, como é intensa a repressão que esses companheiros sofrem. Então, como dentro da sua escola, e aí em vários relatos, os companheiros se sentem perseguidos, assim. Imagina você indo para a sua escola, estudar, e sabendo que as câmeras estão te filmando, que o seu nome está sendo falado pelas pessoas, que do nada a diretora liga para os seus pais, que do nada você está junto com seus companheiros presos numa sala, enfim, que você vê
sua foto no celular de um policial. Então essa repressão primeiro deixou a gente muito tenso. Depois que a gente recebeu a informação que de fato aconteceria a reintegração de posse, a gente começou a se organizar primeiro para chamar uma coletiva de imprensa para segunda-feira de manhã. E começou a preparar um jogral. E depois a gente começou a preparar as novas ocupações. Porque a gente entende, a gente sabe que a luta pela merenda, a luta por uma educação de qualidade não é um grupo que ocupa o Centro Paula Souza que faz. São todos os estudantes. Só que esses estudantes têm que mostrar na prática que a luta está acontecendo. Então a gente tem feito um grande esforço para conseguir fazer mobilizações em outras escolas. Então são essas duas questões que a gente começou a tocar. E aí, enfim, a gente foi dormir 5 horas da manhã para acordar 6, de trabalhar nessas questões. Quando a gente acordou, já tinham alguns trabalhadores aqui, a gente já se mobilizando e tal. A gente ficou sabendo que a CET tinha obstruído as ruas na lateral, que isso já deixou a gente bem tenso. Depois tinha muita movimentação de funcionário, tinham vários repórteres aqui. Quando deu 8 horas, a gente fez nossa coletiva de imprensa e fez nosso jogral. O conteúdo do jogral mostrava principalmente o que a gente estava achando da luta, o que já tinha acontecido, qual era o nosso posicionamento, que a gente vai continuar resistindo, a relação, aquela que eu falei com os professores, da questão do salário, e dessa questão da perseguição política e da reintegração de posse. Foi quando a gente fez o jogral. Depois que a gente fez o jogral, o André, que é um funcionário aqui do Centro Paula Souza, que tem feito essas negociações com a gente, chamou a gente no canto, a gente conversou com ele e falou que entendia aquele papo de que entendia a reivindicação, enfim, só que pela questão de folha de pagamento queria que os funcionários entrassem para trabalhar, que a gente poderia permanecer na ocupação, mas que eles queriam entrar para trabalhar, e a gente falou que ia entrar em assembleia e discutir. A gente entrou e discutiu que a gente precisava conversar com os trabalhadores sobre isso e tirou uma linha. A linha foi que a gente, de fato, tem uma preocupação muito grande com a questão da folha de pagamento, porém, os trabalhadores entrarem desconfigura o que é uma ocupação de fato dos estudantes, dá brecha para que a polícia militar entrasse e também deixa com que o papel da ocupação, que é incomodar o setor administrativo, aconteça. E o Centro Paula Souza e o governo do estado falou que não tem sentido a gente ocupar o Centro Paula Souza porque a gente deveria ocupar as escolas. Só que quem decide se a gente vai ter merenda ou não são a diretoria das escolas. Quem decide é o Centro Paula Souza. Então a gente tem muito motivo de ocupar o Centro Paula Souza. Foi quando a gente saiu e conversou isso com os trabalhadores, ficou meio dividido, mas os trabalhadores entenderam qual era o nosso posicionamento e a gente sempre respondeu essa questão. Quem tem a possibilidade de acabar com esses problemas e fazer com que a folha de pagamento rodasse mais rápido é a Laura Laganá, atendendo a nossa reivindicação. Não sei se eu falei, mas enfim, a nossa reivindicação imediata, concreta, é que enquanto não seja construído restaurantes estudantis em todas as ETECs, que o Centro Paula Souza garanta vale-refeição para todos os estudantes. Então essa é a reivindicação nossa, a gente conversou com os trabalhadores disso, eles entenderam, a gente entrou e depois viu que o Centro Paula Souza fez uma movimentação de uma reunião com os trabalhadores que foi feita aqui na rua ao lado. Foi quando a gente fez um jogral também, mostrando esse nosso posicionamento, mostrou essas questões e tal, para o Centro Paula Souza entender o nosso posicionamento. E aí quando a gente começou a ouvir muita movimentação. Então, na história, a gente não consegue passar muito tensionamento, mas a cada minuto surgia uma informação nova que podia ser um boato, mas que podia ser verdade, de os policiais estão chegando, tem tantos caminhões da Força Tática preparados para entrar, mídia falando que tinha um policial perto, e aí Defensoria Pública falando que não ia entrar, mas que era possível. Então, nesse todo momento de tensão do que poderia acontecer, foi quando a gente entrou e viu que os trabalhadores eles estavam vindo de trás, por trás do prédio, junto com a Polícia Militar. Então a Polícia Militar invadiu o prédio pela parte de trás, por baixo eles conseguiram sair no hall. E nesse momento, entendendo que eles iam vir,
E esperando também que eles vinham com truculência, a gente esperou ficar sentado e resistir. Mostrar que a gente era aqui estudante, numa pauta legítima, que a gente ia continuar resistindo, porque a gente não está fazendo nada de errado. A gente está lutando pela nossa fome, a gente está lutando para conseguir, enfim, estudar. E a gente ficou sentado, foi quando eles chegaram com a tropa de choque, colocaram o escudo deles no chão e ficavam parados. E nesse momento a gente abriu os portões e deixou toda a imprensa e todo mundo entrar. E começamos a puxar várias palavras de ordem, de mostrar que a gente não quer violência, que a gente estava ali pacificamente para lutar pelos nossos direitos. Que a gente não ia sair de lá. E aí, enfim, foi puxando várias palavras de ordem, de resistência, que a gente ia continuar ocupando, continuar resistindo, que a gente permaneceu e foi sempre com muita atenção. Os trabalhadores conseguiram subir, e nesse tempo que eles entraram mais ou menos 11 horas, 10, 11 horas, a gente ficou até as 8 da noite com os policiais aqui, tensionando. Vira e mexe passava o carro da Polícia Militar aqui na rua, para tensionar. Aí quando a gente viu o segurança de Estado, né? O secretário de Segurança do Estado aqui, viu um informante dele aqui, conversando, falando, e dessa forma muito sanguinária que ele tem, assim, de tratar as coisas como se a gente fosse inimigos mesmo, assim, inimigos de guerra deles. E, enfim, e aí foi isso, foi um grande tensionamento, e a gente recebeu uma informação que pra gente foi uma grande vitória, de que o juiz soltou uma liminar repudiando a ação da polícia, falando que, como o oficial de justiça não veio integrar a reintegração, que eles não deveriam ter entrado, que isso é uma ocupação com estudantes menores de idade, que eles não deveriam ter entrado e que era para eles se retirarem. O secretário de Segurança do Estado, não respeitando isso, não retirou naquele momento a Polícia Militar e permaneceu aí, ficou um tempo tensionando, a gente sempre cantando palavra de ordem e tal. E aí foi quando a gente recebeu a notícia que eles iam sair, e aí foi uma grande vitória do movimento, assim. Porque a tensão existe, saca? E em nenhum momento a gente achou que essa luta ia ser perdida. Porque na nossa concepção, desocupar o Centro Paula Souza não é perder a luta. Porque a gente sabe que em outras ETECs vão ocupar. Porque nessas nuances de tensão e nos jograis que a gente estava puxando, no final dele a gente teve a notícia que a ETESP, que é a ETEC de São Paulo, e a ETEC paulistana foram ocupadas. Então foram conquistas nossas, é uma prova de que os estudantes estão juntos nessa luta. E quando a gente viu os policiais saindo, a gente percebeu, é isso aí, essa é a luta. Essa é a luta de resistência, essa é a luta que mostra que a gente não pode vacilar, porque quando os estudantes estão unidos, não tem quem pegue. É isso, assim. Eu acho que é uma prova, sabe? Eu acho que para cada um que duvida, assim, que ouve o áudio agora, que duvida do poder da união. É isso, assim. Tanto os estudantes, mas quando os trabalhadores, quando o poder, quando os de cima tentar mostrar pra gente que a gente não pode, só basta a gente se unir pra mostrar que a gente pode, assim. E ir até o fim, porque isso foi o que a gente falou. Se é pra levar porrada, vamos levar porrada, mas a gente vai levar porrada junto pra resistir, porque a gente não tá fazendo nada de errado. A gente não tá fazendo nada de errado. A gente tá tentando garantir uma coisa que deveria ser garantido. Deveria ser garantido, assim. Então, quando os policiais militares foram embora, foi uma festa. Foi uma coisa que a gente percebeu quem de fato deve mandar na educação. Recebemos alguns informes que a Laura estava no prédio e a gente imaginou que ela estava morrendo de medo. A gente tem entendimento que é possível economicamente a gente ter as nossas reivindicações. A gente depois deu uma andada pelos prédios e percebeu que eles entraram em algumas salas, destruíram algumas salas, reviraram vários documentos, que a gente vai também publicar nota de que isso não foi feito pela gente, isso foi feito pela Polícia Militar, e que enfim,
é isso, assim. Então a gente ficou muito emocionado, muito feliz e a luta não acabou. Na real é que a luta nunca vai acabar. Mas essa batalha que a gente está vivendo das merendas vai continuar, porque a ocupação do Centro Paula Souza vai continuar, a ocupação da ETESP e da ETEC Paulistana vai continuar e várias outras vão surgir. Várias outras vão surgir. E é isso, tem muito, eles chamam pra gente conversa para negociação. O entendimento que eles têm de negociação é fazer a gente tentar entender que não vai dar pra a gente conquistar nossos direitos. O que a gente entende como negociação é mostrar nossas pautas e resistir até que elas sejam garantidas. Então é isso, assim. Estamos na luta e a gente só vai sair dela quando a gente de fato tiver com a barriga cheia. Tiver com a barriga cheia. Tiver com a barriga cheia.